Olá, como vão todos? Tudo bem? Aqui é uma honra minha participar de mais um Conanutri, um dos maiores congressos de nutrição que esse país já conheceu. Meu nome é Edson, né? Eu sou nutricionista de formação, sou um apaixonado pelo atendimento, pelas pessoas e um carinho muito grande em ajudar as pessoas, os meus colegas e todo mundo que precisa de saúde. E para hoje eu trouxe para vocês um tema muito, muito interessante, né, para a gente hoje pensar e discutir nos dias de hoje, né? O atendimento humanizado dentro da nutrição para esse paciente que está hoje muito, muito, muito fragilizado por conta da pandemia do Covid. Ok? Então vamos lá? Meu nome é Edson Oliveira Maciel, sou um nutricionista então de formação, né? Tenho pós-graduação em vigilância sanitária de alimentos. Fui também trabalhar com coaching, com a programação neurolinguística, que é para trazer um pouquinho também para vocês essa experiência do autoconhecimento, da autoajuda, que é uma coisa muito, muito importante para a gente pensar de falar de atendimento humanizado. Também sou empreendedor, formado ali pelos cursos do Sebrae, tem um projeto muito legal chamado Ali. Tenho também educação em nutrição aplicada à neurologia, né? Sou um terapeuta nutricional, trabalho com a nutrição clínica e comportamental, e também faço hoje, atualmente, atendimento online, né, e presencial, por enquanto online, por conta da pandemia, né? Então, lá eu pratico um pouco daquilo que eu vou trazer para vocês hoje, o que é um atendimento nutricional. Antes da gente começar, nós vamos pensar objetivos. O que nós queremos hoje trazer para todos a reflexão? O que está envolvido, né? Então, primeiro, nós vamos falar e avaliar a atual situação dos pacientes diante desta pandemia, né? A gente precisa primeiro hoje entender o que está acontecendo para a gente trazer para dentro do nosso cotidiano e conseguir analisar. Vamos trazer também o que é o atendimento humanizado, o que a ciência nos fala, o que o nosso SUS fala, o que o Ministério da Saúde nos diz, o que a Organização Mundial da Saúde fala sobre o que é o atendimento humanizado. Depois, nós vamos olhar ali o que é que nós não devemos fazer, ou seja, o oposto do atendimento nutricional. E outro objetivo serão avaliar os benefícios que esse atendimento traz. Então, quais são as evidências, quais são as reações, o que isso melhora a vida desse paciente, né? E depois, no finalzinho, para a gente encerrar com chave de ouro, como deve ser esse profissional nutricionista do futuro. Então, que características que ele reúne, o que ele traz com relação a esse atendimento nutricional. Como estão as emoções do nosso paciente nesta pandemia? Primeiro, ele está angustiado, ele está confinado, com a obrigatoriedade, né, da pouca movimentação imposta pelo plano de saúde em todas as cidades, né? Então, este paciente se veio a ficar num ponto de enclausuramento, está angustiado, ele não pode ter contato com as pessoas, ele não pode sair, ele não pode mais abraçar, ele não pode mais cumprimentar. Então, ele vive um momento de sufoco, de pânico e de muita ansiedade. Observamos também que há uma maior utilização de fármacos psiquiátricos. Então, a gente tem visto um aumento do consumo de drogas para ansiedade, para depressão, para uma série de outras doenças, tudo isto provocado por este momento que ele está vivendo. Ele também tem dificuldade de lidar com algo que não estamos preparados para viver. É óbvio, né? Se a gente hoje for parar para pensar,
Quem esperava uma pandemia desta? Quem esperava que toda a nossa economia seria abruptamente engolida por isso? Quem esperava que as operações, que os meus gestos mais rotineiros da minha vida fossem barrados e travados por conta desta doença, né? Então, você imagina o que passa na cabeça desse paciente. A dúvida, a incerteza. Meu Deus, será que isso vai ter fim? Não vai? Como é que fica o meu futuro? Como é que fica o meu trabalho? Como é que fica a rotina que eu tenho para fazer? Como é que fica o casamento que eu tenho marcado? Como é que vai ficar justamente aquele batizado que eu tinha? Como é que fica? Enfim, são várias e várias interrogações na cabeça deste nosso paciente. Outra questão, ele está com medo do novo e não sabe o que esperar. Então, imaginem, até hoje nós estamos falando de mais de 1 ano e meio que nós estamos nessa pandemia. Então, você imagina, a maioria das pessoas está perdendo esperança, está perdendo a fé nos políticos que aí tem, está perdendo a fé nas instituições, está perdendo a fé numa série de outros valores que até então ela tinha isso como segurança, né? Então você imagina como está a mentalidade, o lado psicológico, o lado emocional deste paciente. Outro detalhe importante também é a dificuldade que ele está tendo de convivência com a família. Eu me lembro, né, que quando eu, por exemplo, estava trabalhando, eu saía de casa por volta das 6 horas da manhã, chegava nesse trabalho às 8 horas da manhã, saía de lá às 17 horas e 30 minutos, chegava em casa por volta das 19 horas, tomava um banho, jantava, conversávamos um pouco e ia sono. Então percebam aí que praticamente eu ficava dentro da minha residência cerca de 4, 5 horas. Vamos pensar no contrário. Hoje, essas pessoas, esses pacientes estão dentro da sua casa, uma hora a outra está dividindo o espaço, uma hora tem a live da filha, uma hora tem a aula da faculdade, uma hora tem a aula de artesanato da esposa. Então, vocês imaginam que aquele espaço já não é mais de uma só pessoa, tem que ser compartilhado, né? Estamos convivendo com os nossos familiares muito mais tempo. Esse é o lado positivo, né? Muitas pessoas estão olhando e percebendo detalhes importantes que não percebia. Por um outro lado, existem ainda famílias e pessoas que entraram em conflito, né? Famílias que tinham esses problemas de comunicação, de diálogo, a coisa ficou mais exacerbada, né? Então, temos um pouquinho desta questão para a gente avaliar. Outro detalhe, tem famílias que têm idosos, então tem que pensar, se eu estou isolado, como é que eu vou justamente dar atenção para eles, né? Esse idoso está acamado, esse idoso está precisando de ajuda para ir ao banheiro, esse idoso tem alguém ou não que acompanha ele dentro da sua rotina, né? Outra coisa, como é que está a alimentação deles, né? Como é que eles estão se alimentando, como é que eles estão justamente cuidando dessa questão da sua alimentação, né? Como eu faço para chegar até lá? Por exemplo, compras de supermercado, compra de medicamentos, eu tenho que fazer delivery. Eles sabem, o idoso, trabalhar com este tipo de funcionalidade da parte eletrônica? Não consegue. Outra preocupação desse nosso paciente é a obrigação que ele tem de se manter em forma. Se a gente parar para pensar, hoje as academias no plano de saúde daqui de São Paulo estão fechadas. Então, aquele indivíduo que tinha o hábito de praticar atividade física dentro da sua rotina, né, ele praticamente está preso dentro da sua casa, né? Então, ele está com aquela preocupação, meu Deus, eu
estava fazendo a minha atividade física, preciso voltar e não consigo. Então, ele tem esta obrigação de cuidar do corpo dele, ele se sente com esta cobrança. Outra questão, sobrecarga de tarefas domésticas. Aqui nós vamos falar bastante, principalmente das nossas mulheres, das nossas donas de casa, das nossas heroínas, né? E outro dia, numa aula, eu brinquei com os alunos dizendo assim, gente, a gente vive vendo filmes de ficção dos super-heróis, mas parem para pensar, eles não estão longe, eles não estão muito longe, preste atenção. Olhe para dentro da sua casa, olhe para o seu pai, olhe para sua mãe, olhe para outras pessoas à sua volta. Eles também são super-heróis. Então, nesta hora, a mulher se enquadraria aqui nesta questão de heroína. Então, pensem bem, essa mãe tinha que, por exemplo, fazer a alimentação só à noite, fazer o jantar, hoje ela faz o café da manhã, o almoço e o jantar, né? Além dessas preocupações que ela tem com as suas atividades rotineiras da sua casa, ela tem que cuidar da educação dos filhos, ela tem que cuidar da questão do aprimoramento dela, porque ela também precisa se autoconhecer, ela precisa de aumentar o seu conhecimento. Então, imaginem essas pessoas, como é que estão hoje dentro da sua casa com essa sobrecarga da tarefa doméstica, ok? E ele também é uma pessoa que a gente chamaria de multitarefas. Por exemplo, ele está se dividindo entre ele como pessoa, os filhos e os outros. Então, vocês pensem numa pessoa que sempre teve esta rotina, desta preocupação, né? Dessa sobrecarga. Eu tenho que pensar na minha mãe, eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar no meu marido, eu tenho que pensar no meu trabalho, eu preciso cuidar da questão da minha casa, e ela se esquece da coisa mais importante, que é ela, ok? Outra questão que essas famílias tiveram que se repensar foi ponderar o que é mais importante, o que é supérfluo. Afinal de contas, nós estamos vivendo uma crise provocada pela pandemia na nossa economia, nós estamos aí com várias famílias desempregadas, nós estamos com várias famílias sem alimentação, que é um fato muito crítico, né? Então, a família hoje teve que se reprogramar. Então, peraí, meu dinheiro está começando a ficar menor, meu poder aquisitivo está diminuindo, então vamos rever o que é mais importante, o que é essencial dentro do nosso orçamento e o que não é. Então, ela começa a se preocupar com isso. Ela está com uma incerteza do que vem aí pela frente. Então, eles tiveram, muitas famílias, a viagem que costumavam fazer todo o ano de férias, né? Os passeios, tudo isso teve que ser tirado do seu orçamento. Então, pensem numa família que a gente tem sempre o hábito de se reunir, de se confraternizar, de se abraçar, de comemorar. Pense numa família grande, com várias pessoas fazendo aniversários naquele mesmo ano. Então, pensem na alegria. Nós, brasileiros, somos festivos, nós somos alegres, nós somos dispostos, né? Então, pensem que tudo isso foi abruptamente tirado destas famílias. E o que ela faz? Qual que é a saída? Por que caminhos que ela vai seguir agora? Então, ela está confusa. Então, vocês estão imaginando, nós estamos pegando este paciente, estamos analisando todo o seu perfil psicológico, todas as suas atividades físicas, toda a sua questão social, a sua questão emocional, e depois, no finalzinho, nós vamos ver como ficou, como fragilizado ele está. Ele também está confuso por não saber como será o restante do ano e das consequências, né? De novo, aqui é a incerteza, é a dúvida no amanhã, é a dúvida de como será o nosso próximo dia.
Ele também tem dúvidas de como é que ele trabalha com as necessidades emocionais, fisiológicas de todos que estão juntos confinados. Então, numa família que você avalia que tem mais de 2, de 3, de 4 pessoas, imagina como deve estar o perfil psicológico emocional. Eu tenho filhos que precisam assistir aula. Recentemente nós vimos nas mídias um questionamento muito importante, né? O aluno deve ou não deve ir para a escola? O pai e a mãe estão seguros ou não com essa criança indo à escola? A escola tem estrutura para garantir que meu filho não vá ser contaminado? Então, esta discussão toda paira também na cabeça deste pai e desta mãe, né? Aonde eu vou mandar meu filho, está seguro ou não? Não, ele vai ficar em casa. Bom, mas ele ficando em casa, ele tem estrutura de internet para poder assistir. Tem famílias que nem isso tem. Ele tem um espaço para poder ficar atendendo bem as suas matérias, as suas aulas, enfim. Ele vai ter horário para isso. Então, imagina essa confusão toda na cabeça deste ser humano, né? Com mais esse tipo de preocupação. Outra dúvida também que apareceu e nós levantamos, né, em termos de dificuldade, né? Ele está com dificuldade de comprar alimentos. Então, você imagina, não posso sair de casa, eu não posso ir ao supermercado, hoje é só delivery, né? Eu não posso me misturar com outras pessoas, eu tenho que evitar a multidão. Então, primeiro, né? Quem vai me entregar essa mercadoria? Qual a procedência, né? Da onde veio esse alimento? O paciente hoje ele não tem mais aquela questão de olhar o rótulo, né? De apalpar o produto, de sentir o cheiro daquela fruta, enfim. Então, você imagine que fora tudo isso que nós já levantamos, mais essa questão: comprar da onde? Comprar de quê? É seguro? Não é seguro, né? Outra questão da segurança alimentar, né? Da onde vem esse alimento? Qual é a procedência dele? Esse alimento, da onde ele veio, foi higienizado, não foi higienizado, né? Então, mais essa preocupação ele carrega para dentro da sua cabeça, né? O que a gente também percebeu nesse levantamento feito, né? Que houve um aumento de consumo de doces e alimentos mais gordurosos. Porque cabe aqui uma questão de pergunta, né? Vocês imaginem, né, que uma das formas que a maioria dos pacientes utiliza para fazer essa compensação da sua ansiedade, das suas preocupações, é a comida, é o alimento, né? Eu tenho tido casos de vários pacientes que me relatam que, olha, doutor Edson, eu estava em casa, já tinha comido, aí me bateu aquela vontade, aquela angústia, eu comi um chocolate e me satisfez. Então, vocês imaginam que o açúcar e a gordura, nós da nutrição sabemos que são alimentos que nos dão prazer, que nos proporcionam essa sensação de relaxamento e de alegria. Então, você imagina que isso aqui está me satisfazendo a toda hora que eu vou buscá-lo e, de repente, a todo momento eu começo a perder a noção disso. Resultado, eu estou mais obeso, eu estou com um risco maior da diabetes, eu estou com um risco maior de um colesterol elevado, ou seja, eu tenho um quadro propenso aqui às doenças crônicas não transmissíveis. Isso é muito perigoso. Aumento também do consumo de álcool, né? No último levantamento que nós tivemos aqui da Abrazel, da Associação Brasileira das Empresas de Alimentação, o consumo de álcool disparou de uns anos para cá. Então, ou seja, as pessoas estão buscando também no álcool, né, além do açúcar, além da gordura, uma forma justamente de alegrar-se, de aliviar essa tensão que ela vem passando nesses tempos de pandemia. Aumento do consumo de alimentos, né?
nós tocamos no tópico acima dos doces e da gordura, mas não é só isso. Muitas famílias hoje, por questão de não ter tempo de cozinhar, não ter tempo de organizar a rotina de uma família, acaba ligando e pedindo um delivery. Essa comida é saudável, essa comida está rica em gordura, em açúcares, em sal, enfim. Então, por conta desta questão, alguns casos levaram essas famílias a ter um aumento de peso. E é interessante, engraçado, uma observação que eu faço à parte, a gente olha para os nossos amigos e colegas que a gente vê hoje na live, em redes sociais, e realmente a gente olha na fisionomia, todo mundo percebe que as pessoas deram uma engordada, uma inchada maior, uma espécie de aumento dessa massa gorda, né? Dificuldade em manter a forma física. Eu não tenho mais academia, eu não tenho mais a minha rotina trabalhada dentro do meu processo de trabalho, né? E também esta família justamente está presa dentro desse seu mundo fechado, ou seja, ela não pode sair, a alimentação que está chegando para ela não é mais natural, ela não tem mais tempo de preparar essa alimentação, ou seja, nós estamos criando seres sedentários. E qual que é o problema do sedentarismo? Risco cardiovascular, problemas de pressão, problemas da diabetes, problema do colesterol, câncer em alguns casos. Então, esse indivíduo está ficando cada vez mais confinado dentro do seu espaço, com medo de sair. E por fim, né, a gente lembrando agora vamos voltar e pensar, né, neste paciente que nós vimos nesses tópicos todos apresentados. Pensem que ele está totalmente detonado, fragilizado e com muita ansiedade e preocupação. Então, vamos aqui definir o que é o atendimento humanizado. O que a Organização Mundial da Saúde, o que os órgãos de saúde definem que é um atendimento humanizado. É a habilidade dos profissionais de ouvir, aqui eu frisei bem forte, ouvir, aconselhar, respeitar as opiniões dos pacientes para que eles tenham um tratamento com dignidade e sucesso. O foco e objetivo do atendimento sempre serão voltados ao paciente. Então, aqui nessa primeira definição, eu grifei muito forte a palavra ouvir. Ouvir. Então, qual é a primeira dica que a gente já vai tirar dessa definição? Eu preciso ouvir. Será que as pessoas estão sendo ouvidas? Será que esses pacientes, quando recebem atendimento, seja ele médico, psicológico, nutricional, fisioterapêutico, enfim, ele está sendo ouvido? Ele está sendo trabalhado nessa sua integridade de ser humano? E o que é humanizar? É ir além de prestar apenas o serviço. É acolhê-lo na sua subjetividade, dar espaço para ouvi-lo e esclarecer as suas dúvidas. Não julgar e estabelecer assim uma relação menos mecânica e automatizada do atendimento. Então, é uma pergunta que nós profissionais devemos nos fazer hoje, né? Estou fazendo esse atendimento humanizado? Eu estou entendendo que este paciente que veio até a mim está sendo tratado de forma digna, humana, como diz aqui a definição? O ser humano, por si só, ele já é regado de singularidade e muita complexidade. Ao recorrer ao serviço de saúde, encontra-se ainda fragilizado ou cercado de dúvidas e receios. Atendê-lo
não significa apenas oferecer o exame que ele precisa. Novamente, aqui mais um ponto para a gente parar e refletir. Esse ser humano que nos vem, né? Eu consigo entender que ele é um pai, ele é um filho, ele é alguém que pertence a uma família, né? Essa pessoa está vindo até a mim, eu tenho capacidade, eu tenho estrutura justamente emocional para atender essa necessidade dele? Vamos ver pela frente. Segundo a Política Nacional de Humanização do SUS, o atendimento humanizado é baseado em alguns pilares. Então, para que todos saibam, o ponto importante e positivo que nós, do nosso Brasil, temos é o nosso SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Devemos nos orgulhar disso. E que dentro dele também existe uma política nacional de humanização. Sabiam disso? Então, o que essa política diz quando eu falar de um atendimento humanizado? O que ele precisa ter? Tratar cada paciente de forma individualizada e única. Primeiro ponto. Nós vimos nos slides anteriores que esse paciente é um ser humano. Ele não é uma pessoa. Todos esses pacientes não são iguais. Por isso que é importante a gente ter um atendimento personalizado e individualizado. Esse indivíduo não é igual aos outros que eu vou atender. Ele tem um pensamento, ele tem um organismo, ele tem uma microbiota, ele tem um sistema imunológico, ele tem um sistema bioquímico totalmente diferenciado do segundo, do terceiro e do quarto. Então, por isso que se diz, trate cada paciente de forma individualizada e única, porque só serve para ele. Aqui cabe uma parte, a gente se depara muito nas mídias sociais, quando eu vejo muito profissional e não profissional trazendo fórmulas rápidas e mágicas, né? Uma dieta para reduzir peso em 5 semanas, uma dieta para você justamente fazer um jejum intermitente durante 5 dias, uma dieta para você fazer uma dieta cetogênica durante 4, 5 dias. E nós, profissionais, que nos aprofundamos nessa bioquímica, nos aprofundamos na nutrição funcional e comportamental, nós sabemos, estes procedimentos não vão funcionar. Por quê? Por causa deste primeiro princípio. Cada paciente é único, cada paciente é individual, só serve para ele. Então, quando a gente recebe essas programações, esses projetos faraônicos, né, de solução em uma semana, não funciona, porque aquela orientação é coletiva e nós estamos falando de indivíduo, de ser humano único. Outro tópico, dispensar atenção e empatia com o caso, a situação do paciente. Primeiro ponto, gente, empatia. Nós sabemos o que é o significado desta empatia. O que é esta empatia? A literatura nos diz que é simplesmente me colocar no lugar do outro para que eu possa entender como ele está sentindo, reagindo. E eu digo para vocês, é simples assim? Não. É uma experiência dia a dia. A cada paciente que você atende, a cada pessoa é uma história, é uma vida, é um histórico totalmente diferenciado. E rico é este aprendizado, né? Essa empatia eu vou aprender exercitando dia após dia, né? Outro detalhe importante do atendimento humanizado. Eu, como profissional, tenho que transmitir segurança, fortaleza para esse paciente. Quando ele vem até
a minha pessoa pedir ajuda, é minha obrigação, é meu dever como profissional da saúde tratá-lo de forma digna, de forma justa, de forma humana. Então, eu preciso dar toda a atenção possível a esta pessoa. Outro detalhe importante, né? Eu preciso esclarecer cada procedimento e cada conduta com este paciente. De novo, eu vou citar aqui um caso. Você vai ao consultório de um médico, de um outro profissional, marcou com ele um horário, está lá dentro daquele horário. Este paciente atende, você entra, você senta, ele vai ver os seus exames se você pediu, né? Às vezes ele mal te olha, ele tira da gaveta um receituário, prescreve e te entrega. Pode consumir, trabalhe disso e qualquer dúvida volta. Então eu pergunto para vocês, isto é um atendimento humanizado? Eu escutei a esse paciente, eu fiquei perguntando quais outras dificuldades ele tem, né? Então aqui de novo, eu esclareço cada procedimento e conduta deste tratamento. Então, é direito dele. Nós temos a obrigação de abrir para ele compartilhar. Você tem que trabalhar junto com este paciente, né? O plano tem que ser explicado. Todo passo a passo, do início ao final do tratamento, é dever dele, é dever nosso, explicar, e é direito deste paciente ser ouvido e ser orientado. Respeitar de novo a individualidade, né? Volto de novo no tópico anterior, de novo a mesma questão. Ele é um indivíduo único, ele é um indivíduo cheio de emoções, de história, de sabedoria e deve respeito. Outro detalhe importante do atendimento humanizado, cumprimentá-lo, chamar pelo nome. Não tem coisa mais gostosa quando você é recebido de forma calorosa, sendo tratado pelo seu nome, né? Te dando um abraço. Hoje, na pandemia, nós estamos privados disso, mas imagine a alegria deste paciente. Imagine a satisfação em ele ser bem recebido. É isso que nós precisamos dentro do nosso sistema de saúde, dentro de qualquer atendimento que envolva uma vida na outra frente. E aqui também nós vamos falar justamente do contrário. O que eu não devo fazer? O que não caracteriza um atendimento individualizado e humanizado, né? E é fato que vocês vão se identificar com alguns destes 7 erros. Com toda certeza, algum de nós, em algum momento da nossa vida, tivemos esse tipo de tratamento. Vamos lá? Primeiro, apatia. Imagine vocês chegarem em qualquer espaço de saúde, né, em qualquer atendimento, e você ter dado aquele lado uma pessoa praticamente apática, desinteressada, desmotivada. Qual é a sensação que eu tenho? Se bobear, eu vou embora e procuro outro, né? Então isso é importante, gente. Apatia não deve ser trabalhada. Eu preciso, de novo, atendê-lo bem, acolhê-lo bem e tratá-lo pelo seu nome. Demora. Quantas vezes a gente não foi surpreendido por este momento, né? Eu tenho uma consulta marcada, você chega os seus 10, 15 minutos programados e o teu profissional está lá. 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 45 minutos, 1 hora, 2 horas. Daí a pouco vem um médico e te atende. Olha, paciente tal, vamos entrar. A gente respira. Por quê, gente?
Por que que o nosso sistema de saúde ou atendimento privado tem que expor o paciente nesse tipo de degradação? Por que que ele tem que esperar 1, 2 horas? Ele está no direito dele, né? Se eu tenho poucos médicos, poucos profissionais, diminua o tempo, né? Mas jamais faça o teu paciente esperar. 3, tratamento frio. Bom dia. Qual o seu nome? Qual que é o seu problema? Eu vou te passar essa medicação. Ok? Volta daqui a 1 semana, ok? Obrigado. Tchau. É diferente, né? Olá, bom dia, como é que você está? Como é que está a sua família? Como é que você passou, né? Como é que eu posso te ajudar? Você tem algum exame que você queira trabalhar? Ah, vamos pensar nesse procedimento, vamos trabalhar desta forma. Qualquer dúvida me chama, está aqui o meu telefone, qualquer problema vamos nos falando. Até a próxima, ok? Insensibilidade. Um profissional de saúde que é insensível à dor, ao acometimento daquele paciente, vocês viram, não funciona. Então, jamais eu devo ser insensível à dor desse meu paciente, ok? Desinformação. Outra informação importante que o nosso profissional tem que ter, né? Quanto mais informação, atualização, evolução que ele tiver, melhor ele vai conseguir entregar isso para esse paciente, né? Um profissional que trabalha sem a devida atualização, sem informação, como é que ele vai poder dar um atendimento moderno, atualizado e com maiores chances de recuperação se ele não tem essa atualização, ok? Número 6, desrespeito. Aqui temos um tópico muito sério e preocupante. É comum a gente ver profissionais da área da saúde, né, se sentindo como deuses, como doutores do conhecimento, como doutores de uma ferramenta que só ele tem e ninguém mais tem. Então, eu trato as pessoas sempre para baixo, eu estou acima delas, então isso é desrespeito. Ignorância, né? Tratar as pessoas sem lembrar que ela é minha irmã, nós somos seres semelhantes, né? Em cima de uma criação divina, né? Como é que eu posso tratar esta pessoa de forma ignorante, né? Então, jamais nos ponhamos no lugar dessas pessoas, né? De você, mesmo por um telefone, você liga na sua agência bancária ou você liga em qualquer outro local e alguém pelo telefone já é grosso, ignorante e desrespeitoso. Então, imagina a sensação que você sente quando é iniciado qualquer conversação com essa forma. Parece que é um tijolo que vem até o ouvido, ok? Aqui nós vamos para a quarta parte da nossa reflexão, né? Nós falamos deste paciente, de toda a estrutura que a pandemia trouxe para ele, né? Quais são as influências e as causas. Nós vimos também o que é atendimento humanizado, como é que eu trabalho. Nós vimos também quais são os erros que eu não posso cometer quando eu falar de atendimento humanizado. Agora nós vamos olhar aqui e discutir quais são os benefícios. Se isso é bom, como é que isso funciona? Como é que eu levo isso para eles? Então vamos lá? Primeiro, melhora no processo de cura e recuperação. Estudos científicos nos mostram uma pessoa que encontra do outro lado
alguém que a escuta, alguém que fala com doçura, que fala com sabedoria, que fala com confiança, que fala com autoridade, transmite para esse paciente segurança. Então, quando ele internamente está se sentindo com menos uma ameaça, lembre-se, esse paciente estava preso e enclausurado. A hora que você tem alguém que alivia essa preocupação e tensão, o sistema imunológico dele começa a ser ativado pela emoção, pela informação positiva que está entrando dele, pela segurança que ele transmite. Ou seja, a cura, a recuperação vai acontecer de forma bem melhor do que se eu não tivesse feito esse tratamento humanizado. Eles respondem melhor ao tratamento, aumentando a confiança no profissional. Então, eu me colocando como um profissional que estou doando o meu conhecimento para ajudar esse meu paciente. Quando eu vejo que ele está justamente me trazendo um retorno, há uma melhora no seu quadro bioquímico, no seu quadro clínico, no seu quadro alimentar e físico, eu fico feliz, eu fico alegre, eu fico mais confiante que o atendimento humanizado está funcionando. Melhora a estabilidade mental e a memória afetiva. Então, de novo, lembra no início, nós falamos que ele está fragilizado, ele está confuso, ele está preocupado. Então, quando eu trabalho esta forma mais humanizada, ele sente motivação, ele sente, opa, eu tenho alguém que vai pegar na minha mão e vai me seguir no meu caminho, na minha meta, no meu objetivo. Então ele se sente, ufa, tem alguém que eu possa confiar, que eu possa segurar e me abraçar junto com ele. Sensacional. Outro benefício, acalma o paciente, pois ele está ansioso, frustrado e nervoso. De novo aqui, o carinho, a atenção, a calma, a preocupação, a compaixão dá essa alegria, essa fortaleza para esse paciente. Deixa o paciente mais otimista em relação à solução do tratamento, né? Eu tenho tido muitos pacientes que me chegam aqui preocupados, com aquela dúvida, Edson, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Enfim, quando você começa a motivá-lo, quando você começa a tratar ele de uma forma humana, a respeitar todas as suas dificuldades, ele é mais encorajado, ele se sente muito mais motivado a começar e terminar o tratamento. Funciona, é uma beleza. Outro detalhe importante, mais benefícios para o paciente. Menos exames, né? Quando eu escuto o paciente, eu detalho, quando eu consigo entender todo o seu dia a dia, a sua questão profissional, a sua questão emocional, a sua questão trabalhista, espiritual, né? Eu consigo captar muito mais informações, muito mais dados para trabalhar o meu diagnóstico nutricional. Ou seja, nesse momento, eu não tenho a necessidade, por enquanto, de executar exames. É um gasto para o paciente, é um gasto para o sistema de saúde. Então, primeiro, eu trato essa questão emocional, eu trato todas as questões voltadas com esta alimentação, com esse processo dentro dele, e depois, se eu ver que tem necessidade, eu vou pontualmente num exame específico, ok? Confiança. Ele se sente mais confortável para conversar com o nutricionista, ou seja, ele ajuda no diagnóstico de um tratamento mais eficaz. Então, lá no slide anterior, lembra? Quando eu dou para este paciente atenção, quando eu procuro escutá-lo, quando eu procuro ouvi-lo e respeitar o que ele trouxe
para que eu possa ajudar, né? Ele se abre, ele sente aqui no profissional muito mais segurança, muito mais tranquilidade, né? Acaba virando praticamente duas pessoas de uma só. Isso é muito importante. Fidelização. O paciente que se sente acolhido, ele ganha confiança, né? Ele, além dele ganhar essa confiança, o que ele vai fazer? Ele vai comunicar para outras pessoas da família, os amigos, os parentes, a quem ele encontrar. Olha, se você um dia precisar de um nutricionista que faça um atendimento humanizado, que te trate com respeito, que te trate com carinho, que te trate com dignidade, que é um facilitador para ajudar o seu trabalho de recuperação, vai procurar aquele profissional que vale a pena. Eu gostei, eu usei e eu indico. Individualidade. A necessidade do paciente está acima de qualquer outra necessidade. Então, gente, é uma coisa importante que eu trago aqui. Nós, profissionais, somos formados com uma estrutura acadêmica, né? A gente recebe conhecimento técnico, científico, né? Nós somos sempre os donos, entre aspas, do conhecimento, da tecnologia, enfim. Quando um paciente desse vem até o meu consultório ou me pede ajuda, né? Não é esse conhecimento aqui que vai me fazer diferente dele. Não é essa autoridade que eu tenho que vai me fazer diferente dele. Não é essa estrutura toda que vai me fazer diminuí-lo. Ao contrário, todo este meu conhecimento, né? Toda a busca que eu vou atrás de aperfeiçoamento, principalmente evolução emocional, inteligência emocional, o profissional ganha. Então, neste momento que esse paciente vem, eu tenho que me desvestir de toda essa estrutura, sentar ao lado dele, ouvir todas as suas necessidades, todas. Aí sim, junto com ele, nós vamos trabalhar, primeiro, respeitando a condição financeira dele, respeitando a estrutura emocional dele, respeitando tudo que ele tem de ser humano. Entenderam a diferença? Eu não posso impor algo, eu não posso impor um tratamento, eu não posso impor nada sem antes entender o que ele precisa, trabalhar toda essa estrutura para começar aí a fazer um projeto. Ok? Perceberam a diferença? Vamos lá. Aí eu trago um tema bem importante dentro desse tema grandioso, que é como é que a humanização no atendimento nutricional pode ajudar nesses tempos de pandemia. Então eu apresento para vocês aqui agora este profissional, né? Esse profissional que a gente viu lá que trata as pessoas de forma humana, de forma digna e de forma bem aberta. Então, eu vos apresento ao nutricionista do futuro. Aí eu pergunto, vocês conhecem? Já marcaram uma consulta com ele? O que ele tem de diferente? Vamos ver? Ele é chamado de terapeuta nutricional. Ele não é um psicólogo, né? Mas é um profissional que entende do comer emocional, ele investiga, ele esmiuça todas as concepções, toda a sua estrutura geral para poder entendê-lo. Afinal de contas, nós estamos falando de um ser humano com a mais alta complexidade que nós vimos até hoje. Ele escuta o paciente ativamente, ele se interessa pela história, ele estimula os ganhos, ele empodera para mudar. Bonito, né? Então, é uma escuta
é um entendimento, é um envolvimento com esta alma, com esse espírito desse paciente que nós devemos ter. Ele é gentil, ele é realista, ele leva em conta as relações, os sentimentos, os dilemas e a história do outro. Olha que lindo, né? Então, tá aí a foto, tá aí o perfil de um profissional que nós devemos procurar melhorar sempre. Ganha esse nosso paciente e ganha nós como profissional. Ele ganha para encantar os clientes. Ele cria soluções e resolve problemas, né? Então é assim, o meu trabalho é encantar vocês, pacientes. O meu trabalho é trazer vida. O meu trabalho é empoderar essas pessoas a cuidar do bem mais precioso que nós temos na vida, que Deus nos deu, saúde. Antes de ser um bom profissional, ele é um bom ser humano. Cabe aqui, então, um tópico importante. Como é que eu posso falar de atendimento nutricional humanizado se eu não sou humano? Se eu não me conheço? Se eu não sei das minhas emoções? Se eu não sei dos meus conflitos? Se eu não sei das minhas dificuldades em termos de conhecimento? Então, o primeiro requisito importante para você falar de atendimento humanizado com o teu paciente é: eu me conheço, eu me cuido. Então, primeiramente, eu tenho que ser esse ser humano, né, com compaixão, com empatia, trabalhar isso de forma interna para depois ajudar esse meu paciente. Ele olha para cada paciente com gratuidade, como se fossem seres humanos, com uma generosidade tranquila, né? Ele fala com uma serenidade, ele fala com toda uma alegria com quem está abraçando um irmão, né? Para que ele possa ajudar esta pessoa que vem ali pedir ajuda. Ele propõe trabalhar junto com o paciente em busca de metas. Aqui eu tenho um exemplo a dar. Nos meus atendimentos nutricionais aos meus pacientes, uma ferramenta muito interessante que eu aprendi a trabalhar com eles, né? Eu não entrego mais cardápio pronto. Ao contrário, eu apresento para ele todas as alternativas de uma alimentação saudável, de tudo aquilo que ele gosta de trabalhar, e juntos nós montamos esse plano. É fantástico. A possibilidade de dar certo foi vencida pela suposição que ele fazia, não cumpria, não montava. Então, os resultados são comprovados e funcionam. Toda vez que você chama o teu paciente para trabalhar junto, ele faz melhor, ele fica motivado, ele acredita e ele resolve. Ele é ético, responsável, competente e também humano. Quando nós falamos da ética, aqui nós trazemos uma coisa muito importante. Nós, profissionais da saúde, temos que ter ética profissional, respeitar os nossos conselhos, respeitar a legislação, respeitar a individualidade desse ser humano e respeitar a ética geral de toda a saúde. Então, quando eu não tenho um profissional que burla, que procura obter vantagens, que não pensa no lado humano, nós não estamos falando de ética. Ele é um profissional capaz de gerar mudanças de verdade no comportamento alimentar. Por que que ele gera essa mudança? Porque ele vai interferir diretamente na emoção, diretamente no ponto mais crucial desse paciente, que é justamente os seus anseios, as suas vontades, ou seja, ele vai respeitar esse paciente no seu todo. Ele é capaz de transformar a teoria em prática e a ciência em arte.
Eu tenho casos também de pacientes em que a gente respeita essa questão nutricional, respeita essa individualidade, e eles nos trazem ideias, sugestões, motivações que nós não poderíamos enxergar se eu não desse a ele essa abertura, esse respeito, essa emoção dele participar do projeto dele, ok? E aqui eu deixo então para todos os meus colegas de profissão uma reflexão muito importante. Atendimento humanizado, preserve essa rotina. Então, meus amigos, é assim, eu preciso me especializar para ser um profissional mais humano? Eu preciso buscar pós-graduação para fazer esse tipo de aperfeiçoamento? Sim e não. Mas a forma mais simples de você testar é começar com o teu paciente hoje, né? Aonde você atende, aonde você trabalha, aonde você coloca. Ali está o objeto, a pessoa mais importante para você testar, para você colocar em prática, né? A escuta, a empatia, a emoção. Então, pensem nisso, gente. Como é que eu, hoje, profissional da saúde, posso me transformar num verdadeiro nutricionista do futuro? Então, aqui a gente faz a resposta, né? Traz a resposta para o nosso questionamento. Como é que o atendimento humanizado nutricional pode resolver este problema? De que forma? Com atendimento humanizado. Por quê? Porque eu entendo esse paciente, eu atendo ele com carinho, com emoção, com respeito, com dignidade e procuro escutá-lo nos seus anseios, né? Como deixar de ser um profissional de doença para ser um profissional da saúde? Nós, profissionais, há uns tempos atrás, a gente só fala de solução para doença, né? E quando é que eu vou ser um profissional que vai levar a saúde para essas pessoas? Então, nós temos que mudar o foco. Nós somos profissionais promotores da saúde e não da doença. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, é a situação de completo bem-estar físico, mental, social, que o indivíduo pode ter consigo, né, mesmo com o ambiente no qual ele se encontra. Então, fica aqui para todos vocês uma reflexão para a gente pensar. Um dia, nós profissionais vamos ficar doentes, né? E o que eu tenho que pensar? Como vai ser esse profissional que vai me atender? Como é que esse profissional vai me escutar? Como é que esse profissional vai me ouvir? Então, eu faço um pedido de reflexão e um desafio. Você é um profissional humanizado, né? Como é que eu vou querer ser atendido daqui para frente, né? Como é que eu posso mudar o redor e a vida dessas pessoas, né? Então tá aí a nossa missão, né? Eu preciso tirar de dentro de mim toda a minha emoção, todo o meu conhecimento e pôr em favor de quem precisa. Esta é a missão do profissional de saúde. Quando nós entendermos esse processo, nós vamos melhorar a vida de todos aqueles à nossa volta, ok? Então, eu vou finalizando aqui, basicamente, com essa questão, né, com essa discussão que a gente fez aqui juntos. Espero ter trazido a todos experiência, conteúdo, e se vocês saírem daqui com uma palavra, com um conceito, com alguma coisa que vai mudar a cabeça de vocês, eu já saio daqui feliz. Caso precise, está aqui meu contato na rede social, meu telefone de contato, meu e-mail, minha rede aí no Facebook, tá? Foi um prazer enorme participar deste congresso, né? De poder trazer o meu conhecimento para ajudar pessoas, né? Fico feliz, meu muito obrigado e até breve num próximo encontro. Tchau, tchau.